Bom, primeiramente, boa noite. Ainda nessa atmosfera do que aconteceu há pouco no momento de louvor, eu creio que tinha um ambiente de alegria aqui, sabe? E eu creio que o Senhor quer continuar ministrando esse ambiente de alegria aqui, porque os céus são formados disso. E eu creio que essa alegria que vem do Pai, ela vem para ministrar nos nossos corações, tirar o que é trevas, tirar o que vem para atrapalhar. E eu creio que vai ter muita transformação aqui nesse lugar hoje. Cabe a cada um de nós abrir o nosso coração para o que Ele tem hoje. Amém? Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Além da igreja que eu amo tanto, tem a minha família maravilhosa que está aqui essa noite também. E só nós 5 sabemos a loucura que foi esses 7 anos e alguns meses até aqui, né? Foi tanto amor de Deus, tanta libertação, tanta misericórdia dele que se renova a nossa casa. E eu vou chorar. É loucura pensar que 7 anos atrás, e alguns meses, eu era só um adolescente que eu não queria nada com Jesus. E a gente vivia um ambiente na nossa família onde o diabo tentava muita coisa, tentava separar a gente. E eu amo ter a oportunidade de subir aqui nesse lugar e declarar essa alegria, essa transformação, essa vitória, de ver nós 5 aqui nesse lugar, tudo que cada um está vivendo individualmente e nós como família. E eu creio que isso não é só para a gente. Eu creio que cada um aqui que representa a sua família, se você busca, se você talvez tenha momentos onde você começa a desacreditar na conversão, na salvação, na restauração da tua casa, não desiste. O Senhor não desistiu, o Senhor ele detém toda a autoridade, o Senhor zela pela vida e pela casa de cada um de vocês. E Ele tem um plano maravilhoso. Amém? Bom, eu queria, ainda nesse tema desse mês, onde a gente foi abençoado por tantos presbíteros, presbítero Rodrigo, Sérgio Coutinho, Sérgio Tavares, e finalizando o pastor Fred, que estava aqui semana passada, falando sobre as áreas de influência, né? Esse mês que a gente está falando sobre isso. E o que o Senhor me incomodou há um tempo atrás a ministrar para os jovens numa quinta-feira foi falar exatamente sobre a igreja que influencia e o que Deus está nos chamando a buscar, tratar e começar a viver para a gente começar a ser essa igreja que influencia. E foi um tempo incrível quinta-feira, e dias depois o Vitor veio falar comigo e perguntou se eu poderia compartilhar isso aqui hoje com vocês. E eu aceitei com muita alegria. E eu queria, para começar a falar sobre alguns pontos, eu creio que talvez não sejam todos os pontos possíveis onde a gente pode abordar, mas eu creio que esses o Senhor preparou para a gente tratar. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre a identidade. E a gente talvez já esteja acostumado a ouvir isso. A gente está acostumado a ouvir a como a gente precisa buscar a nossa identidade no Senhor, a como a gente precisa deixar a velha criatura e buscar viver, descobrir qual é essa nova criatura. Que identidade é essa que Deus implantou dentro de nós? E eu queria ler algo com vocês, porque eu creio que influência é algo que influi da nossa identidade em primeiro lugar. Então, eu queria que quem tiver com a Bíblia, abrir em João 1,12. Ah, que legal. Então, eu vou ler aqui. Todo mundo achou? Amém? Amém? Amém. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Então, a gente já ouviu muito esse versículo, mas existe essa conexão aonde Jesus, João, falando de Jesus, está explicando essa realidade que o poder está no fato de sermos filhos de Deus. Então, se a gente pensa e começa a buscar nesse mês, área de influência, uma igreja que influencia, a gente precisa buscar no nosso interior, cada um individualmente, nós como um corpo, a descobrir que identidade é essa de filhos de Deus. A gente vive um tempo hoje onde a crise de identidade é algo muito real. Às vezes a pessoa já até teve essa revelação, a pessoa teve esse contato com a palavra, com o Espírito, a pessoa entende que é filho de Deus, mas aquilo que está fora do nosso meio aqui, que é a igreja, o mundo e o inimigo, e tudo que se levanta para fazer com que você esqueça que você é filho, tem assolado, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. E você vê essa guerra acontecendo constantemente. Talvez você tenha uma convicção hoje que você é filho de Deus. Talvez você entenda que você recebeu essa filiação através de Jesus e que o Espírito Santo habita dentro de você, mas talvez depois de um tempo, depois de várias circunstâncias, depois de crises, você já começa a questionar isso dentro de você. E eu creio que o Senhor separou esse momento aqui hoje para a gente ligar esse alerta. E não é uma questão de, fulano não sabe que é filho de Deus, mas eu prego, eu canto, eu sou não sei quem. Não é sobre rótulo. Não é sobre rótulo. Cada um precisa descobrir e reencontrar esse lugar. E nós como corpo, nós precisamos estar aqui também dispostos a abraçar e ajudar essa pessoa nessa jornada. Para que a identidade venha para fora, para que esse fato de sermos filhos de Deus venha a ser algo genuíno dentro de nós. E aí, continuando, agora eu vou abrir aqui. Continuando no livro de Mateus, o tal do Mateus, lá em Mateus 4, não sei se, acho que eu mandei. Todo mundo conhece essa passagem onde Jesus é tentado no deserto, e Jesus fica ali 40 dias e 40 noites sem comer, e depois de 40 dias e 40 noites vem o tentador, o diabo, tentar fazer com que Jesus seguisse ele. E no versículo 3 começa assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Até aqui tá bom. E ele continua depois, ele tenta mais uma vez, mas eu quis enfatizar esses dois cenários, porque o que o diabo ele tenta a vida de Jesus é exatamente na filiação dele. Jesus, além de ser filho de Deus, a gente consegue reconhecer que ele era um pastor, que ele era um apóstolo, que ele era um evangelista, que ele era realmente o enviado, o Messias, mas o que o diabo tenta na vida de Jesus é filiação. Porque se Jesus abre mão da filiação dele, ele coloca tudo a perder. Só que Jesus, ele obedece à voz do Pai. E quem conhece a voz do Pai não obedece a qualquer outra voz. Então ali naquele momento, ouvindo aquilo,
mesmo sofrendo fisicamente pelo que ele estava passando, ele não reconheceu a voz do Pai. A voz do Pai é que ele obedece. Então, quando ele viu aquele cenário, ele já rebateu com a própria palavra. E a igreja também é inserida nesse cenário, onde a gente passa uma guerra constante, onde o diabo tenta fazer a gente se esquecer constantemente que nós somos filhos de Deus. E cabe a nós, como Jesus, reconhecer a voz do Pai, buscar conhecer a voz do Pai. Porque quando eu falo que somos filhos de Deus, a gente precisa ir até o Pai. A gente precisa conhecer a voz do Pai. Aquela passagem de João 10, que ele fala, eu sou bom pastor, vocês são minhas ovelhas. O que ele fala? As minhas ovelhas me conhecem pela voz. Então a gente, quando conhece a voz de Deus, a gente não é levado por qualquer outra voz. E aí, quando a gente começa a entender isso, a entender a gravidade do quanto o diabo quer te fazer esquecer que você é filho de Deus, do poder que está inserido nisso, aí a gente começa a tratar a nossa base, tratar o nosso fundamento, a nossa identidade. Eu lembro, eu estava ouvindo, um tempo atrás, um vídeo, era um podcast de um cara que é baixista, Fábio Aposan, talvez alguns aqui conheçam. Ele fala no podcast que ele estava fazendo uma missão na Angola, e quando ele chegou lá, eles chegaram com os suprimentos, com as comidas, e tinha uma moça muito magra, mas muito alegre, recebendo eles, conversando com eles. Quando a equipe chegou, ela de imediato vai e começa a falar de Jesus, começa a louvar junto com eles, a conversar junto com eles. Mas ela era muito magra, então o Fábio fala, né, que quando ele viu aquilo, ele falou, cara, a gente conversa depois, vai lá comer. E ela, não, eu como depois. E ela continuou lá conversando com eles, se divertindo. E aí o Fábio enfatizou mais uma vez, não, vai lá, a gente conversa depois, a gente continua o louvor, a adoração aqui depois. E ela insistiu, não, eu quero estar aqui com vocês. E aí, ele na terceira vez, ele parou e falou, quanto tempo você está sem comer? Porque aí ele pensou, talvez ela não esteja com fome, talvez ela comeu há pouco tempo. E aí ela chega e responde normalmente, ele, 15 dias. E aí, no momento que ela responde isso, ele fala, né, no podcast, que ele ficou sem reação. Se eu fico um dia sem comer, alguns aqui já até viram, né, no curso Coragem, fiquei um dia sem comer, estava vomitando lá em cima, desmaiando quase. E aquela moça estava 15 dias. E aí ele fala, por que você não quer comer? E ela falou, não é a comida que me dá alegria. Naquela hora, quando eu ouvi aquilo, eu falei, Deus, como é que uma pessoa que está 15 dias sem comer tem a ousadia, a fé de falar que aquilo que estava na frente dela, que é a comida, não dava alegria a ela, mas sim Jesus, que é o que ela diz para ele. Essa mulher, ela viveu a realidade genuína de João 6,35, que Jesus fala, eu sou o pão da vida, aquele que comer jamais terá fome. E aí a gente começa a pensar, cara, será que a minha identidade está firmada a ponto de eu responder com essa fé, com essa convicção, de eu não ser levado pelas coisas? Porque, claro, eu falei de um caso extremo, mas a gente todo dia passa por coisas que tentam levar a nossa alegria, a nossa esperança, aquilo que a nossa verdadeira identidade em Cristo deveria fornecer. Às vezes a gente se apega muito a como estão as coisas no nosso trabalho, como estão as coisas até no nosso ministério, com a nossa família, nos nossos relacionamentos, e tudo está incrível, e parece que chega um ponto onde a gente transformou tudo isso em base, menos
a identidade que nós temos em Cristo. Porque quem é filho de Deus pode passar pela crise que for, como Jesus passou. Ele não abre mão. Nós não deveríamos também abrir mão. Porque se a gente abre mão, a gente está se colocando no cenário onde estava ali Jacó e Esaú sentiu um pouco de fome, falou, toma aí meu direito de primogenitura e você me dá esse prato de lentilha. Às vezes a gente está assim, Senhor, melhora essa situação na minha vida e isso resolve a minha vida. Senhor, trata esse meu problema no trabalho, eu quero prosperar, e aí sim verdadeiramente eu vou ser alegre, e aí sim verdadeiramente eu vou me completar. Que a gente vai se perdendo em coisas que parece que é o certo, mas não é lugar de identidade, não é lugar do fato de sermos filhos de Deus. Isso é algo que é irrevogável, isso é algo que a gente não pode abrir mão. Porque eles começam a entender, se a gente quer ser igreja que influencia, a gente precisa tratar a nossa identidade. Eu sou filho de Deus. Entender que a igreja, o primeiro ponto é que nós somos igreja de filhos. Vocês poderiam repetir isso? Eu sou filho. Nós somos uma igreja de filhos. E a partir desse ponto, Deus começa a tratar as outras coisas que importam. E o segundo ponto que eu queria falar com vocês é o chamado. E aí eu queria pedir que vocês abrissem Mateus 10. Aqui nesse cenário é a primeira vez onde Jesus reúne os 12 discípulos. Um pouco antes ele chama Mateus, né? E aqui começa a missão. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Agora pode colocar o 7, por favor. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aqui eu queria falar 2 pontos. A gente está até acostumado a ler bastante esse versículo, que é um dos fundamentos dos versículos da Escola Sobrenatural, né? O primeiro ponto que eu queria enfatizar, que às vezes a gente passa rápido, a gente lê os principais. Eu vou curar enfermo, vou ressuscitar morto, purificar leproso, expelir demônio. Mas o final, a gente parece que passa rápido. De graça recebeste, de graça dai. O que Jesus estava querendo explicar? Você, cada um de nós, eu principalmente, eu era uma daquelas pessoas. E quando a gente entende que a gente saiu desse lugar, a nossa urgência de fazer com que outras pessoas acessem isso cresce. Porque quando eu entendo que eu era um enfermo, eu era um morto espiritualmente, eu era um leproso na minha alma, nos meus sentimentos, eu tinha demônios dentro de mim, e Jesus fez tudo isso sair da minha vida, então eu começo a entender uma medida maior que eu preciso receber e eu preciso dar isso. Eu não posso ficar numa posição onde eu saí desse lugar tenebroso e Jesus me colocou no reino do Filho do seu amor e eu vou parar por aqui, falar, minha vida está boa, é isso aí, vou quinta, vou domingo, vou para os eventos da igreja e minha vida é isso aí, vou cuidar da minha vida. Não tem como, não tem como. Você imagina uma igreja de filhos libertos que para por aí, porque infelizmente isso é real. Existem pessoas que entendem que são filhos de Deus. Existem pessoas que têm a filiação, isso é incrível. Mas quando se trata do chamado, do ide, de ir até as pessoas, de pregar o evangelho, de ir até as pessoas que estão morrendo espiritualmente,
a pessoa já fica receosa, a pessoa já não sabe o que fazer, a pessoa já cria questões dentro da mente dela e fala, vou ficar na minha. O outro lá prega melhor, o outro lá ora melhor, o outro sabe louvar melhor. E a gente se coloca umas caixinhas. Como é que a gente tem a audácia, diante da salvação da cruz que Jesus fez, para te salvar, para me salvar, falar que você não foi chamado também para isso? Que o outro foi, mas que você não. Que Jesus pagou aquele preço para você ficar aí parado. Para eu ficar parado. Eu, por muito tempo, pensava isso. E eu lutei, eu falei, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso viver o chamado. E às vezes a gente se trava pensando, eu vou, mas aonde? Aonde Deus está me chamando? Às vezes a gente se perde muito tempo querendo descobrir especificamente a área onde Deus está querendo te colocar hoje. E a gente não está querendo ver o processo de Deus para chegar naquele lugar. Porque se você olhar a palavra, todo homem e mulher de Deus, toda grande referência da história que viveu o chamado, ele não começou quando todo mundo viu, ele começou lá atrás. Davi não era um rei quando ele estava governando Israel e Judá. Davi era um rei quando ele estava pastoreando ovelhas. Daniel, ele não foi o cara que trouxe a libertação do povo babilônico só naquele momento. Daniel já atuava na infância dele, profetizando. Era algo que já estava na identidade e ele já vivia o chamado ali. Então eu creio que Deus está chamando a gente para parar de dar tanta ênfase em Deus. É pastor, é apóstolo, é evangelista, é mestre, é o que, Senhor? É no louvor? Deus vai te colocar no devido lugar se você seguir o caminho de obediência, mas o que Ele está falando hoje é isso já foi comissionado, isso já foi liberado, e já existem pessoas que precisam disso, assim como você precisou disso um dia. Então a nossa oração precisa mudar um pouco, começar a pensar, Deus, cadê as pessoas? Envia as pessoas, porque um pouco antes, o que Jesus falou foi isso, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, já tem pessoas lá fora que estão precisando, a gente precisa tirar a poeira, ativar a nossa identidade, e começar a viver a palavra, porque a gente tem visto milagres, e glória a Deus por isso, a gente tem visto o sobrenatural de Deus, a gente tem visto salvação, e existem mais pessoas que precisam disso. É muito egoísmo nosso querer parar por aqui, é muito egoísmo nosso querer pensar que parou na nossa vida. Existem pessoas, e é pesado falar isso, mas existem pessoas que estão morrendo espiritualmente, existem pessoas que estão indo para um caminho que é totalmente diferente do teu caminho. O nosso caminho aqui é lindo, é maravilhoso, mas existem pessoas lá fora que estão sofrendo, e a gente precisa ir até essas pessoas. Deus colocou pessoas nas nossas vidas, e só você é capaz de ser sal e luz, como foi declarado um pouco antes, na vida daquela pessoa. E então, quando a gente começar a praticar isso no nosso dia a dia, com as pessoas que Deus colocar na nossa frente, Deus vai começar também a liberar as visões, vai estreitar o nosso caminho para onde Ele quer nos levar, e a gente vai viver o melhor de Deus. Aleluia. O outro ponto que eu queria falar, esse ponto pega muito comigo, é destino. Porque até aqui nós falamos de identidade, uma igreja de filhos, nós falamos chamado. E aí eu queria que vocês repetissem comigo. Igreja de filhos, igreja de discípulos,
Então a igreja de discípulos está ligada ao nosso chamado. Agora eu queria ler com vocês Apocalipse 21, que vai falar do cenário que é a igreja que é noiva. Porque o nosso destino é ser noiva, como corpo, ser noiva do noivo. E é isso que a gente vai ler. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aí eu vou ler o 8 e vou parar por enquanto aqui no 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando você olha o cenário aqui de Apocalipse 21, porque esse é o cenário final, é sobre uma guerra, a única guerra, onde a gente já sabe o fim das coisas. A gente tem vivido dias, infelizmente, terríveis. Por exemplo, na Ucrânia, a gente recebeu o pastor Fred aqui, ele deu um testemunho incrível do que Deus tem feito. Mas a gente não sabe o fim do que vai ser essa guerra. Mas quando se trata dessa guerra que está vivendo, nós como igreja, o povo de Deus, querendo se encontrar com o Criador, é a única guerra onde a gente é capaz de saber o final. Nada vai mudar o final. Deus já estabeleceu porque Ele detém toda a autoridade. E o final é lindo. Porque se você olha esse cenário dos céus abertos, o trono de Deus, a glória de Deus sendo liberada e Deus habitando com a glória dEle, com cada um, é algo que traz muita alegria. É algo que deveria trazer muita alegria. E a gente é chamado a meditar nisso todos os dias. Mas às vezes a gente também, quando fala de destino, quando fala dos céus, quando fala de nós sermos noiva do noivo, a noiva que se prepara para o noivo que é perfeito, às vezes a gente não dá essa devida atenção. A gente se distrai com outras coisas. A gente se distrai com o nosso trabalho, a gente se distrai com os nossos relacionamentos, a gente se distrai com a nossa ansiedade, com os problemas que vêm à nossa cabeça. Sabe, às vezes tem coisas no nosso dia a dia que, por incrível que pareça, se a gente parasse para meditar em Apocalipse 21 e o quão real isso é, muitas coisas já iam cessar na nossa vida. Muitos problemas iam ser dissipados. Muita ansiedade ia diminuir. Eu li um dia desses algo que me assustou. O cara falando que o Brasil hoje é o país com maior taxa de ansiedade do mundo. E eu fiquei pensando nisso, cara... E ele falou que os Estados Unidos é o país com a maior taxa de depressão do mundo. Será que a gente sempre foi assim? Ou parece que as coisas de um tempo para cá começaram a tomar a gente e isso se tornou a normalidade? Muitas coisas vêm no nosso dia a dia trazer essa ansiedade, mas a gente também tem a possibilidade de muitas coisas na nossa vida, vencer elas.
E isso não é nenhum discurso para quem sofre com isso, falar que a pessoa está errada, não é sobre isso. Porque muitas pessoas têm sofrido com isso. E a gente precisa descobrir o caminho, onde Deus quer se revelar nessa situação. Eu lembro que um mês atrás, tem um mês, a gente teve um retiro aqui de jovens, e sábado à noite eu ministrei, e esse foi um dos versículos que eu li, Apocalipse 21. E quando eu estava preparando a palavra, o Senhor me lembrou dessa passagem, eu falei, de novo, Senhor? E aí ele falou, lê o versículo 9, que é o que eu quero ler agora. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quando a gente busca viver a identidade, quando a gente busca viver o chamado, existe um outro ponto, que é quando Deus busca para a gente viver a identidade, a realidade de noiva. E quando a gente entende que a gente é noiva, a gente entende que existe uma eternidade guardada para a nossa vida. Que como a gente leu, não existe dor, não existe choro, não existe doença. É um reino que reina a alegria, muito como foi o início do louvor aqui. E a gente começa a se encher de algo que é celestial, a gente começa a se esvaziar de muitas coisas que não cabe a nós carregar, e aquilo que é eterno, aquilo que é santo, aquilo que é lindo, começa a encher a gente começa a se encher de esperança daquilo que está guardado para a nossa vida, porque a gente começa a entender que além de ser filho, além de ser discípulo, nós somos também noiva. E quando a gente entende esse cenário que está guardado para a gente começa a quebrar muitas barreiras na nossa família, em todas as áreas da nossa vida individual, e principalmente nós como igreja. Amém? Ficou meio séria a palavra, né? Amém. E aí eu queria abrir agora, pensando nesse mês de igreja de influência, o que acontece quando uma igreja busca trabalhar identidade, uma igreja busca trabalhar chamado, uma igreja busca trabalhar destino. Até aqui a gente falou uma igreja de filhos, uma igreja de discípulos, uma igreja noiva. Quando a gente começa a entender esses 3 pontos, existe algo que flui, existe algo que é consequência de todos esses pontos, que é uma igreja de gerações. É a igreja que deixa um legado. E aí eu queria ler com vocês Atos 2, 41. Todo mundo abriu? Amém? Aqui o cenário foi depois de Jesus ter ressuscitado o 3º dia e ter aparecido depois aos discípulos, e ele fala para os discípulos se reunirem em certo local, porque dali viria a promessa do derramamento do Espírito. E isso foi depois do Espírito Santo ter sido derramado na vida deles. E aí começa o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações.
em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Algo interessante é você ver, do versículo 41 até o versículo 47, se eu não me engano eu listei aqui, se eu não me engano são 16 ou 17 coisas específicas que os homens da época, as mulheres da época começaram a fazer como igreja. E no final do versículo 47 ele dá essa revelação. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O legal de pensar nisso é que os que iam sendo salvos se estendeu até aqui hoje, 2000 anos depois. Por quê? Porque a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela trabalhou em primeiro lugar a identidade deles, um por um. Que eles começaram a buscar entender que chamado era esse. Se você olhar especificamente cada versículo aqui do 41 ao 47, você vai ver coisas que partem de um filho que começa a tomar atitudes de filho com as pessoas ao redor. E quando eles começaram a fazer isso, a vender as terras, a gastar o tempo deles no templo, adorando o Senhor, a buscar as pessoas, a curar os enfermos, a orar, o Senhor começava a acrescentar as pessoas que iam sendo salvas. Até chegar a nós aqui, 2000 anos depois. 2000 anos depois. Só que às vezes a gente olha isso como um filme da Disney, tipo, isso aqui é muito lindo, sabe? Mas isso se aplica para a nossa vida também. Se a gente se colocar nesse mesmo lugar que a igreja primitiva se colocou, daqui a 2000 anos vão ter pessoas que vão estar se reunindo, adorando por algo que nós começamos aqui hoje. Isso se daqui a 2000 anos Jesus já não tiver voltado, né? Aí vem as datas, né? Mas eu creio que não, eu acho que é bem antes. Mas é algo que a gente passa, é algo que a gente deixa como legado, é algo que a gente passa dessa geração para outra geração. Porque como a gente falou antes, o nosso chamado não para em nós. A gente precisa trazer isso para outras pessoas. Pessoas estão carecendo da glória. Estava até conversando com a minha mãe essa semana. Ela tem visitado uma família incrível que precisava muito do amor de Deus, e ela e a amiga dela foram lá durante semanas orando, um cenário de trevas na casa. Hoje eles foram salvos, aceitaram Jesus, restauraram o casamento, restauraram o relacionamento com filho, pai e mãe, isso em questão de semanas. Isso é algo que vai ser transmitido para outra geração. E a gente precisa entender que cada um tem esse chamado, cada um tem essa missão de passar para outra geração. Só que no meio disso, pode descer aqui? Eu vou descer. Aí fica meio bomba ali. Só que outro ponto, além desses três, e falando de geração, dentro dessa questão de legado, tudo bom? É essa questão que a gente precisa entender do nosso meio como igreja, do nosso meio como corpo. Existe algo que a gente precisa trabalhar no nosso meio como família, como corpo, que é honra. A gente precisa entender o que é essa cultura de honra. A gente precisa entender o que é enxergar a pessoa que está do nosso lado aqui agora. Enxergar o ouro que habita dentro da pessoa, enxergar a beleza de Cristo que habita dentro da pessoa, e reconhecer e amar e abençoar a vida da pessoa a partir disso. Eu estava meditando naquela passagem onde Jesus vai se batizar no Rio Jordão,
E naquela época, o precursor, quem estava pregando na época era João Batista. Alguns estudos falam que ele estava ali há 18 anos já, né? Mas isso é mais alguns estudos não comprovados. Mas ali João Batista estava pregando arrependimento e a chegada do reino dos céus há muito tempo. E chega o cara, que é Jesus. Quando você começa a enxergar esse cenário que era Jesus, o perfeito, o Filho de Deus, você poderia pensar pela sua mente humana. Pô, Jesus podia chegar ali e tacar o louco. Falar, João, acabou, agora sou eu, vai lá descansar na tua casa, que agora o chamado é comigo. Só que Jesus, ele chega naquele lugar e João Batista já não resiste. Ele olhando Jesus, ele quer se colocar aos pés dele e falar, Senhor, eu preciso ser batizado por você. E Jesus fala o contrário, não, mas para que se cumpra toda a justiça, é necessário que você me batize. O que está acontecendo aqui? Porque Jesus, ele realmente era maior que João Batista. Mas ele teve a capacidade de olhar para João Batista, o que ele estava fazendo, o ministério dele, o chamado dele, e honrar o chamado de João Batista. Alguém que era menor que ele. E João Batista também teve a capacidade de olhar aquele cenário e não deixar a soberba subir, porque às vezes ele poderia chegar ali e falar, não, eu já estou aqui há muito tempo, irmão. Eu vou contigo, no mínimo. Ou você precisa mostrar um milagre aí, porque senão eu não vou largar esse osso não. Mas João Batista, como um precursor, abençoou o que viria após ele. E Jesus ali, que era o maior, abençoou aquele que estava vindo antes dele, e que era menor que ele. E quando você começa a pensar nisso, no fato de tudo isso ter acontecido, foi o que fez o Espírito descer como pomba, abrir os céus e Deus falar com alto e bom som, esse é meu filho amado em quem minha alma se compraz, a gente começa a entender que no cenário igreja aqui, a gente começa a olhar para cada um que faz parte desse corpo, porque, desculpa, você sozinho não é corpo, você é membro. Não sei se você sabia disso. Mas corpo de Cristo somos todos nós aqui. Amém? E quando você começa a olhar quem você é e quem é a pessoa do seu lado, e você reconhecer a bênção que ela é, a identidade que a pessoa carrega, e você trazer isso para fora, e você chegar para a pessoa e falar, cara, eu estou contigo, eu sou corpo contigo, eu estou aqui no meu chamado, no meu propósito, para fazer com que Cristo seja glorificado nessa igreja, aí a gente vai começar a ver um ambiente transformado, a gente vai começar a ver uma cultura ser criada de honra, e os céus vão começar a se abrir de uma nova medida. Eu lembro, isso tem alguns anos, eu acho que foi um pouco antes da pandemia. Eu estava com meu pai e a gente estava procurando um galpão para a marcenaria, meu pai é marceneiro, e na época me indicaram o Netson. Netson está aí? O Netson. Na época eu não conhecia muito o Netson. E aí, beleza. O Zé indicou, a gente foi lá. Acabou que não deu muito certo a questão do espaço, enfim. Mas eu lembro que aquele dia eu passei cerca de 1h30 conversando com o Netson, eu e meu pai. E eu saí daquele lugar impactado, cara. Eu não conhecia o Netson. Mas quando eu vi aquele cara falando com autoridade, ele se posicionando e contando os testemunhos, como ele é como homem de Deus, como marido, como pai, aquilo me constrangeu, aquilo me tocou de uma forma, eu falei, uau, eu estou aqui na igreja, não conhecia muito, mas eu acabei de descobrir a bênção que aquele homem é. Então aqui eu estou para te honrar também, Netson, porque você é uma bênção, e eu creio que você... Eu creio que você é uma bênção como homem, como pai, como marido, e você é realmente coluna nessa igreja.
E quando a gente começa a praticar isso, a olhar para cada um e enxergar a beleza de Jesus, o perfume de Cristo em cada um, cara, a gente vai diminuir a nossa comparação, a gente vai diminuir o nosso preconceito, a gente vai diminuir os nossos rótulos errados que a gente cria às vezes, e o amor de Cristo começa a crescer, e isso é espaço para a presença de Deus se manifestar. Porque quando a gente olha esse cenário de Atos 2, não existe divisão. Você vê um cenário onde existe uma igreja que eram muitas pessoas, mas era um corpo. E esse cenário de Atos, da igreja primitiva, foi algo sobrenatural. A gente é extremamente impactado quando a gente lê essas coisas. E eu creio que é isso que Deus chamou também a Igreja Verbo. Eu não creio que Deus salva para fazer propósitos medianos. Eu creio que Deus salva para fazer propósitos sobrenaturais. E a gente precisa entender, cara, como dizem, se não me engano, é 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Cara, a gente foi chamado para quebrar, para destruir, para saquear o inferno, para desfazer obras que foram criadas, que não eram para estar ali, mas era para a igreja estar ali, era para o reino de Deus estar sendo manifestado. Porque quando você começa a pensar, por exemplo, em Pedro, lá em Mateus 16, quando ele teve a revelação, onde Jesus está perguntando para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? Quem dizem que eu sou? E vocês? Quem vocês dizeis que eu sou? E ele fala, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus vem e trata o quê? Identidade. Eu também te direi, tu és Pedro. Ponto 1, identidade. E sobre essa rocha edificarei a sua igreja. Chamado. E as portas do inferno não prevalecerão. Ele tratou a identidade, e da identidade fluiu o chamado de Pedro, que se estendeu para a nossa vida aqui hoje. Porque as portas do inferno não prevalecerão, é porque o inferno está em defesa e a gente está em ataque. O inferno tem que se proteger pelo que a gente faz, pelo que a gente declara, pelo que a gente prega, pelo que a gente ora, pelo que a gente intercede. O inferno vai sendo destruído, porque como nós lemos, o final já está estabelecido. O reino de Deus venceu, e aleluia por isso. Então a gente precisa descobrir o que a gente precisa buscar nesse lugar de identidade, de chamado, de destino, para ser a igreja de gerações. Amém? Eu queria chamar aqui a equipe de oração. Queria chamar o Ministério de Louvor também. Quando a gente começa a pensar em tudo que foi liberado para a nossa vida e o que Deus tem chamado a gente, existe algo no nosso interior, que é o nosso espírito, que começa a incendiar, começa a pegar fogo. Deus começa a incendiar dentro de nós esse senso de urgência para aquilo que Ele está chamando a gente. Porque cada um de vocês tem um chamado. Cada um de vocês. E deixa eu falar uma coisa. Você, individualmente, tem algo que ninguém aqui pode fazer, que ninguém aqui pode replicar. Você é único para Deus. A sua identidade é única, o seu chamado é único. Então, a gente precisa estar junto como família, como corpo, para começar a olhar para o alvo
e começar a olhar os obstáculos e começar a destruir os obstáculos, até que a gente chegue a Apocalipse 21, onde ele fala: vem que eu vou te mostrar a noiva que foi adornada por seu noivo. Aqui tem algumas pessoas que estão dispostas a orar. Quem sentiu no coração que talvez hoje seja o dia onde Deus te incomodou de meditar sobre algo que tem faltado. Talvez a gente está aqui no nosso dia a dia, a gente tem vivido tudo que Deus tem colocado, mas Deus quer trabalhar a nossa identidade. Mas Deus quer te falar no íntimo, algo que talvez tenha sido esquecido, ou aquilo que era algo muito certeiro, algo que era muito firme, está quase como um sussurro. Ou se talvez você crê que você é filho, você crê que você é escolhido, ungido de Deus, mas você quer descobrir o seu chamado. Aonde Deus está querendo te levar, ou se você ainda não se vê nesse lugar de orar, de ir até pessoas que estão necessitadas, e você quer buscar quem são essas pessoas, que lugares são esses que precisam ser acessados pela presença de Deus. A equipe aqui de oração vai estar disponível a orar. Amém. Queria que vocês, nesse momento, pudessem fechar os olhos. Que de primeiro momento vocês conseguissem, em oração, acalmar o coração de vocês, acalmar a mente de vocês, a paz de Deus visitar, o descanso do Senhor se tornar presente. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai. Eis aqui cada homem e mulher, Pai, que faz parte desse corpo maravilhoso, Pai. Que o Senhor, Pai, pagou um preço tão grande, Pai, para salvar cada um aqui, Pai, e tornar nova criatura. Cada um aqui, Pai, e eu me incluo principalmente, Pai, que não tinha uma identidade, não sabia quem eu era, e o Senhor veio e ministrou, Pai, o teu amor e nos tornou filhos, Pai, e nos levou a um reino, Pai, que é a nossa casa, Pai, nos tirou do engano, nos tirou da mentira, nos tirou do passado, e o Senhor nos mostrou a esperança, a verdadeira esperança, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui nesse lugar, pela Tua misericórdia que é renovada, que paira sobre a cabeça de cada um aqui, Pai. Senhor, eu oro, Pai, nessa conclusão de mês, de tudo que tem sido pregado, Pai, tudo que tem sido declarado nesse lugar, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor ative, Pai, dentro de nós, aquilo que precisa ser ativado, Pai. Senhor, aqui estão os nossos corações, Pai. Aqui está a nossa vida, Pai. Faz o Teu querer em cada um aqui, Pai. Que o Senhor encontre nesse lugar, que o Senhor encontre na Igreja Verbo, Pai. Uma igreja que tem identidade firmada, Pai. Firmada em Cristo. E que vive o chamado, Pai, que o Senhor propôs. E que sabe o destino que cada um aqui tem como noiva para o noivo. Que existe uma eternidade guardada, que o Senhor nesse momento agora, Pai, enquanto estamos aqui adorando o Senhor se assenta num trono de glória, Pai, e anjos te adoram dia e noite, Pai, e que esse lugar não é distante, esse lugar não é desconhecido, mas é a nossa casa, Pai,
é o lugar onde queremos habitar, é o lugar que foi separado para nós e que nós já estamos reinando com o Senhor, Pai, para aqui até todo sempre, Pai, até a eternidade, Pai, e que nada vai nos separar do Teu amor, Senhor. Que o Senhor venha tocar com o Teu Espírito Santo, Pai, cada um de nós, Pai, para que aquilo que o Senhor quer ativar essa noite, Pai, se cumpra, Pai. Aquilo que o Senhor quer transformar, Pai, aquilo que o Senhor quer renovar, Pai, vem no nosso íntimo, Senhor, e traz essa renovação, Pai. Traz a renovação de mente, Pai, para que cada pensamento se converta à Tua palavra, Pai. Que nada venha distrair, nada venha atrapalhar, nada venha nos atrasar nessa jornada que queremos seguir com o Senhor, Pai. Mas que a gente venha seguir, Pai, marchando, Pai, como igreja, marchando como exército Teu, Pai, marchando como enviados, marchando como embaixadores, Pai, até que se cumpra, Pai, e o Senhor, Pai, receba toda a glória, Pai, e que a gente venha deixar, Pai, para muitas gerações o legado, Pai, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, daquilo que o Senhor estabeleceu em nós aqui como igreja, Pai. Atinja muitas famílias que agora precisam do Teu amor, Pai. Famílias, Pai, que estão desesperadas, Pai, que estão tristes, Pai, depressivas, Pai, que não tem esperança, Pai. Nós declaramos agora vida, Pai, vida, o Teu reino, o Teu amor sobre essas famílias, Pai, porque a Tua vitória já foi declarada, o Teu amor vai se cumprir na vida dessas famílias, Pai, e uma geração inteira vai ser transformada para a glória do Teu nome, Jesus, para a glória do Teu nome, Jesus. Aleluia.